vários pontos que você trouxe. Primeiro, vou do começo. Você falou sobre a corrupção não é a corrupção porque eles têm o judiciário. Aí eu não concordo com essa afirmação. Por quê? Porque para manter o judiciário é necessária a corrupção. Você deu um exemplo da Prefeitura de Santos. Mas não precisa do Executivo. Eles não precisam do Executivo. Calma aí, Júlio. A Prefeitura de Santos, ela é um cargo, portanto, político. As verbas que vão para a Prefeitura dependem, em grande medida, das decisões do Legislativo. E o Legislativo depende, em grande medida, da contraposição com o Executivo. Além disso, os nomes do Judiciário que você citou são nomeados pelo processo político. Então, enquanto houver um processo político que precisa ser alimentado, será necessária a corrupção para mantê-lo. Porque essa é a maneira de manter a influência no Judiciário que toma essas decisões. Não é à toa que a figura que apareceu para usar o Judiciário em favor da corrupção na Prefeitura foi uma figura política e não jurídica, foi o Temer. Embora como advogado, não foi por ser advogado que ele teve influência no judiciário, foi por ser político. E por ser um político que tem influência na política de Brasília. No fim das contas, a política de Brasília escoa pelos municípios. E é a política de base que faz a mecânica funcionar. É por isso que agora, quando o PT tenta tomar o poder, que realmente é diferente de ganhar as eleições, eles estão investigando as prefeituras. Porque é lá que a coisa escoa. Se você começa nas prefeituras a abrir um leque de investigação, você chega nos caciques e desestrutura o modelo, que é o que o PT está tentando fazer com a investigação das emendas, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, que são matrizes que vão direto em todos os municípios, que é onde a política do Brasil realmente acontece. Então, eu concordo que o judiciário é parte fundamental, não à toa eles aparelharam, mas não basta o judiciário. Para isso funcionar, tem que ter aparelhado o TCU, tem que ter aparelhado o Ministério Público. E quem faz esse aparelhamento, a mecânica para isso, é o processo político. E o processo político é alimentado, sobretudo, por corrupção. Então, são duas pernas de uma mesma caminhada. Então, nesse aspecto, embora o judiciário hoje tenha um poder muito inflado, que inclusive está incomodando o processo político, é um poder inflado que avança contra o processo político, para dominá-lo, inclusive, mas eles são braços codependentes. O fim desse processo, se o PT conseguisse, seria um congresso fechado de portas abertas, sem caciques, com bando de cabeça de bagre, que faz o que eles quiserem. Então, esse é o ponto, mas eles precisam do processo político. Então, a corrupção é necessária. Vão vender a ideia de corrupção. Depois você falou sobre qualquer figura de direita construiria laços lá fora. E aí, o final da tua argumentação me ajuda no meio. Você falou sobre a questão cultural. As agendas culturais, na verdade, são agendas econômicas. Elas são parte de um processo de dominação. A Agenda 2030, preservação ambiental, é uma cortina de fumaça para explorar regiões do Brasil e para depreciar a nossa capacidade produtiva quando é necessário. Não só a nossa, mas em outros países também. Então, foi um lacre que permitiu a China ser mais competitiva do que o resto do mundo para concentrar a produtividade do mundo. Então, é parte de um processo maior. A degradação cultural da sociedade, inclusive, é para diminuir a reatividade. Uma sociedade que não se reconhece, não se vê como igual, não reage. Então, é parte de um processo de poder, você tem razão. Porém, justamente por Bolsonaro ser essa figura da agenda cultural, é que ele é tão importante para esse anti-agenda que gira lá fora, inclusive para as questões econômicas, porque isso tira a força do Fórum Econômico Mundial, tira a força da União Europeia, tira a força da ONU, e o Bolsonaro é o único que vai nessa linha. Então, quando eu digo que ele tem mais condições do que os outros, é nesse sentido, inclusive porque os outros, nos pontos principais dessas agendas, endossaram as agendas. O Zema foi um dos que embarcou no Conselho dos 20 Governadores, o Caiado também. O Caiado fechou tudo, o Caiado prendeu o estudante bem na porta do hospital porque estava se reclamando. Então, assim, abriu lá a delegacia digital para processar o Gustavo Gaia na época. O Gustavo esqueceu, eu não. Então, assim, nós estamos falando de um movimento em que os seus argumentos são muito bons. Acho que eles se complementam. Isso torna o Bolsonaro, e com relação à agenda woke já ter caído ou não, olha, todas as principais empresas privadas do mundo fecharam as sessões woke em todas as nós temos uma realidade concreta, Diogo, só desculpa, nós temos uma realidade concreta do aparelho estatal brasileiro. Por exemplo, uma Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem como reitora uma militante do PSOL aqui. Tu olhar, não sei se tu já desse ao trabalho de assistir algum vídeo dessa reitora, isso só vai se romper, só quem pode mexer, só quem tem culhão para mexer nisso aí é o Bolsonaro, que tentou e não conseguiu porque veio uma pandemia. Ele também, as indicações que ele recebeu para o Ministério da Educação foram as piores possíveis, ele não conseguiu resolver. É um abelhão, por exemplo, que ele vai mexer. O aparelhamento, as tais das cotas, quem é que vai? O Bolsonaro faria o que o Trump está fazendo nos Estados Unidos hoje. Nenhum deles outros aqui faria. O que o Trump está fazendo é mexer, por exemplo, agora. A Universidade de Harvard não quer fazer programas de... não quer acabar com... antissemitismo? Não quer fazer programas de antissemitismo lá? Acabar com o antissemitismo lá? Então tá.
2 bilhões de dólares, eu não pago mais essa encrenca. Quem é que tem cujones para fazer isso aqui no Brasil? Só o Bolsonaro. Sim. Então, mas essas agendas não são nossas. Isso é a base do sistema, isso é o que sustenta o sistema, é o sistema na educação e no aparelhamento do Estado. O Estado está aparelhado, cara, em tudo. Está aparelhado em tudo. A Defensoria Pública. E tudo que tu possa imaginar está aparelhado pelo sistema. Quem é que pode mexer nisso? Quem é que tem desassombro para mexer nisso? É só o Bolsonaro.